Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje falando mais uma vez sobre radiestesia, né? E hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira para vocês poderem conseguir realizar transações comerciais, né? Como diz, venda ou compra de alguma coisa. Pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, enfim, o que vocês desejarem em questão material, né? Então, para a gente trabalhar esse tipo de situação com a energia, né, para você tentar agilizar, prosperar no seu negócio, né, em questões de aumentar vendas e etc. A primeira coisa que nós temos que fazer é o testemunho e o desejo. Então, normalmente eu gosto de fazer assim, num pedaço de papel cortado em círculo, né? Então a gente usa tanto para fazer o testemunho como fazer o desejo. Então, de primeira instância, o desejo. O desejo você vai colocar o que você quer. Ah, desejo vender o imóvel tal, né? De minha propriedade. Aí você põe lá as condições, o valor, etc. Tal. Esse é o teu desejo. Então você vai pôr lá, desejo vender o imóvel tal, assim assado, no endereço tal, né? Nas condições tal, no valor tal. E aí você põe, realiza a informação do seu desejo. Depois o que você vai fazer? Você tem que fazer o testemunho, né, que é o qual a gente vai poder, como a gente diz, ativar a energia. Então normalmente no testemunho você vai colocar o teu nome, o endereço, né, de preferência se você for vender um imóvel, você coloca o endereço do imóvel que vai ser vendido, né? Se for outro tipo de desejo, aí você coloca só o seu nome, né? Sua data de nascimento, né? E a cidade do local que você se encontra, né? Agora, se você vai fazer a venda de um imóvel ou quer comprar um imóvel, aí quanto mais informação você tiver no testemunho, melhor. Então, para compra e venda de imóveis, você põe teu nome, o teu data de nascimento, o endereço do imóvel, né? Com detalhes do nome da rua, se é apartamento, apartamento tal, do número do prédio tal, se tiver nome torre, se o prédio tiver nome no condomínio também, você põe o máximo de informação nesse testemunho. Põe a cidade também, né? Para poder, o bairro, etc, para ficar bem, como a gente fala, cheio de informações, que aí você consegue canalizar diretamente para aquela situação do imóvel. Quando é outro tipo de situação, se você quer comprar um automóvel, por exemplo, aí você não tem como ter muitos detalhes, porque você não comprou o carro, então não dá para pôr placa, etc. E você acaba amarrando a situação. Então o que você faz? Você vai criar o seu desejo, que deseja comprar o carro tal, do modelo tal, do ano tal, da cor tal, né? No valor tal. Esse é o teu desejo, então você tem que ter essas condições, tem que deixar claro qual é a tua intenção. Se você, aí você faz o teu testemunho também, né? Aí você só vai pôr o teu nome, tua data de nascimento, né? Junto com esse desejo. Se você vai vender um automóvel, aí fica mais fácil. Aí você faz o testemunho, né? E coloca lá teu nome, tua data de nascimento, a placa do veículo, o modelo do veículo, o ano do veículo, né? A cor do veículo, qual o valor que você deseja vender. E aí você também cria o testemunho para venda com o desejo e o objetivo de vender o automóvel. Espero que tenha ficado claro, né? Porque existem várias circunstâncias para você fazer um tipo de trabalho desse, e então você tem que ter, como a gente fala, o foco para o que realmente quer. Então vamos fazer um exemplo aqui, supondo que a pessoa queira vender um imóvel, né? Então nesse momento, vocês que não têm conhecimento de radiestesia estão utilizando esse vídeo para uso pessoal, eu recomendo o seguinte: nunca fazer esse tipo de situação em nome de terceiros, porque vocês não têm o conhecimento total da radiestesia. Então utilize simplesmente o nome de vocês. Nunca utilizem esse conhecimento e colocar nome de terceiros, tá? Esse é um trabalho que vocês, por falta de prática, só podem fazer em uso próprio, ou seja, só pode usar o seu nome, né? Nada de pôr nome de filho, nem de Maria, nem de ninguém. Se você quiser que eles façam, você os ensine, mas você tomar a frente sem conhecimento de radiestesia não é recomendado, certo, gente? Então como vamos fazer?
Você vai criar lá o seu testemunho, então você põe lá o nome, fulano, né, de tal, data de nascimento tal, moro na rua tal, tal, número tal, apartamento tal, na cidade tal, do bairro tal, né? E se quiser pôr o país também pode ser. Apesar que só estamos no Brasil, mas se você sentir o desejo de colocar o país, tudo bem. Aí você vai fazer o quê? A primeira situação que nós temos que fazer é ativar esse testemunho. Então você vai pegar e vai utilizar esse gráfico que se chama decágono duplo. É um decágono duplo. Então ele ativa o seu testemunho. Você vai pegar, colocar o seu testemunho no centro, né? E normalmente eu particularmente gosto de ativar com o pêndulo. Vocês podem utilizar esse tipo de pêndulo, né? Que para quem tem, quem não tem, existe um pêndulo mais fácil e mais em conta de procurar, que é o de cristal, né? Não importa qual deles seja, né? Eu tenho utilização do pêndulo, então vai depender de vocês. Vocês podem usar esse de cristal ou para quem tem, né? Aí quem tem um desse aqui é porque já ao menos tem curiosidade em aprender. Você pode usar esse aqui. Ou, se não tiver o pêndulo, vocês podem fazer o próprio pêndulo com um pingente. Uma corrente e um pingente também vira um pêndulo. Não é tão, como diz, alinhado ou equilibrado, mas funciona também. Vocês que não têm conhecimento de radiestesia, eu gosto de deixar o pêndulo iniciando sozinho. Então ele vai fazer esse tipo de ativação. Certo, gente? O pêndulo ele começa a rodar por conta, né? Então ele está ativando o nosso testemunho através do decágono. Esse decágono vocês têm, se vocês quiserem, vai ter lá a descrição, é só pedir para mim que eu passo as imagens para vocês imprimirem. Aqui eu estou utilizando o grafo relógio radioestésico completo, porque ele já vem com o decágono, então para mim fica mais fácil porque existem outras maneiras. Então o que acontece? Esse tipo de trabalho vocês vão ter que esperar o pêndulo parar de rodar, tá? Às vezes demora, depende da situação, ele vai ativando, né, e depois com o tempo ele para, certo? Para vocês que não têm experiência, como é que vocês podem fazer? Vocês fazem um movimento mecânico mesmo, vocês pegam o pêndulo, rodam ele o mais rápido possível, né? E depois deixa ele rodando sozinho. Aí ele vai ter o tempo dele, ele vai funcionar, não precisa fazer, né? Como não tem experiência, vocês podem trabalhar mecanicamente. Aí depois o pêndulo, né, através dos impulsos nervosos seu, no caso, né, ele vai ter o tempo que ele vai ficar rodando também por conta, né, mesmo fazendo um movimento mecânico. Feito isso, né, nós temos o nosso testemunho efetivado. Aí vocês vão aguardar. O correto seria utilizar esse gráfico aqui para ver o tempo que o testemunho tem que ficar aqui por um período. Mas como vocês também, muitos não estão ainda com o conhecimento total da radiestesia, né? Alguns devem estar só vendo esse vídeo para tentar melhorar a parte de prosperar, de vender alguma coisa. Então o que acontece? Vocês deixam nesse gráfico decágono por mais ou menos umas 2 horas. Principalmente se vocês utilizarem um gráfico de papel. Então fica aí por 2 horas. Aí vocês vão deixá-lo, né? Depois disso, ele vai estar ativado, a gente vai fazer a sequência. Então o que acontece? Na realidade, se você tiver o conhecimento de radiestesia, você veria aqui, né? E aí tem aqui o pedido, minutos, horas e dias. Aí ele diria para você quanto tempo tem que deixar. Aí ele já veio no horas, né? Aí ele está dizendo aqui, ó. Vamos ver quanto tempo que ele quer. Aqui ele diz que seria o ideal 5 horas e meia. Aqui ele pede para deixar, neste caso, por 5 horas e meia. Então, supondo eu trabalhando aqui, fazendo esse trabalho, né, ele diz que eu teria que deixar por 5 horas e meia o meu
meu testemunho. Beleza, feito o testemunho, né? Passou o tempo. O que a gente vai fazer? Nós vamos para o segundo gráfico. A mesma coisa, vocês vão pegar o testemunho e vão utilizar no gráfico desimpregnador, tá? Aí vocês vão usar o desimpregnador para tirar qualquer resquício deste testemunho, né? A gente tem que deixar ele limpinho energeticamente. A gente faz esse tipo de trabalho porque quando a gente trabalha com radiestesia, você recebe muitas informações, então você tem que trabalhar com o máximo possível de energias neutras, né? Então aí vocês veem que o pêndulo começa a trabalhar, né? Aí novamente está fazendo a ativação, né? Aí vai rodar por um tempo. Aí, como a gente fala, está fazendo a leitura e a ativação. Se vocês notarem também, vocês veem que o gráfico desimpregnador ele também possui um decágono simples, que também ajuda a manter ainda a efetivação do nosso testemunho. Aí ficou ótimo, né? Está ativado. Aí a mesma coisa, eu trabalhando na situação, eu perguntaria aqui neste gráfico qual o tempo que ele deveria permanecer para adquirir uma boa energia para ficar realmente desimpregnado. Aí está dizendo que permanece em horas também, né? Aí está puxando. Vamos ver quanto tempo que ele vai pedir para ficar. Aí depende da energia da situação, né? Ele vai ficar cada vez mais tempo. E claro que aí ele pediu aqui, ó, 14 horas. Então ele pediu para ficar 14 horas. Tá? Então são 14 horas. 5 horas e meia de primeira parte no decágono duplo, né? E 14 horas no desimpregnador. Aí depois que nós fazemos novamente, aí a gente volta, ficou lá, no caso, né, se eu fosse fazer esse trabalho, ficaria 14 horas no desimpregnador. Vocês podem deixar por 3 horas. É claro que como a gente está fazendo aqui uma simulação, pode ser que por muitas pessoas acabam isso achando interessante manter o período de cada gráfico pelo que está passando na própria... no próprio vídeo, né? Então tem muita gente que vai acabar seguindo, vai deixar na primeira vez por 5 horas e meia, depois vai passar para esse aqui, vai deixar por 14 horas, né? Não vai ter muita pressa, e depois novamente nós vamos reativar, né? Aí realmente nós vamos deixar esse pedido, aí junto nós já colocamos o pedido e o testemunho, então aí vocês vão ter na segunda vez 2 papéis desse. O pedido, que aí você vai colocar o venda, né, de alguma coisa, com o melhor detalhe de informação possível, e o seu testemunho, que é para saber que é pela você essa realização de prosperar na venda ou na compra de alguma coisa. Aí você vai ter novamente essa ativação. Aí o pêndulo vai novamente se movimentar, né? É sempre em movimento horário, né? Se ele rodar anti-horário tem alguma coisa errada. Então vocês que não têm experiência, eu sempre reforço que vocês façam o movimento mecânico, né? Sempre em movimento horário. Aí ele vai rodando, né? Vai chegar uma hora que ele vai parar. A mesma coisa, aqui ele teria que ficar um período, tá? Então esse período aqui eu também trabalho em cima desse relógio. Para exemplo aqui, ele continua dizendo que são horas, né? Aí ele vai fazendo o apontamento. Aqui, agora ele já disse que são 3 horas só. Ele confirma aqui que da segunda vez fica só 3 horas. Então a gente deixaríamos por 3 horas nesse
gráfico do decágono duplo, né? Até passar esse período. Passou o período, né? O que nós teríamos? São 3 horas com 5 horas e meia, 14, então não vai passar o tempo limite, que são de 3 dias. Então fica tranquilo. Terminado esse período do decágono duplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o turbilhão com o prosperador. Então esse é um outro gráfico. Esse gráfico aqui é o que vai realizar. Então aí nós pegamos os nossos 2 papéis, né, e colocamos junto no centro deste gráfico, que no caso é esse aqui, não mostrei a vocês, né? Esse é o turbilhão com o prosperador. Aí você vai ter o pedido, lá, lembrando, né, o pedido de vender o imóvel tal, né, no caso que hoje o trabalho seria para vender o imóvel, né? Então você põe todos os detalhes, né, o apartamento ou a casa na rua tal, no número tal, do bairro tal, né, do endereço tal, pelo valor tal, né, o máximo de informação possível, e o seu testemunho, lembrando sempre que tem que ser no seu nome, nada de colocar nome de terceiros, né? Por exemplo, aí você é corretor de imóvel, quer agilizar a venda dos seus clientes e colocar nome de terceiro. Isso não pode não, hein? Porque você tem que ter o conhecimento da radiestesia para fazer esse tipo de situação. Nem para filho, nem para ninguém. É só particular para você. Só que a gente está ensinando a vocês particular, porque se vocês quiserem fazer para terceiros, vocês podem ter reações adversas aí que não vai ser muito boa nem legal para vocês e até para a pessoa também. Então faça sempre para vocês, nada de se envolver na vida dos outros. Aí nós vamos ativar o turbilhão com o prosperador. Aí novamente o pêndulo começa a girar, né? Ele está se movimentando e aí ele vai ter o período dele. E assim ele vai fazendo o movimento, né? Sempre tem, aí ele vai ter a diminuição do movimento. Aí a gente sabe que está ativado, né? Então o que acontece? Aí nós vamos também lá. Normalmente o que a gente recomenda um período? Vai deixar, para quem mais apressadinho, por no mínimo 3 horas, né? Nesse gráfico. Aqui a gente trabalharia, né? Eu perguntaria para o pêndulo qual o período que eu teria que deixar, né? E aí eles vão ver o que ele vai fazer. Aqui ele está puxando para dias. Ele pediu para deixar por 2 dias. Então, no meu caso, eu faria daquela maneira. Primeira vez no gráfico decágono duplo 5 horas e meia, depois no desimpregnador por 14 horas, né? Depois mais 2 dias, aí teria também um outro período de 3 horas de novo no decágono, né? E por último 2 dias no turbilhão com o prosperador. Então aí a gente teria esse período. Aí o que aconteceria? Para a gente que tem prática, né? A gente sempre vem aqui e pergunta se ele já está pronto e pode ser desmontado. Então ele vem e rodando em sentido horário, ele quer dizer que está tudo bem, certo? Então neste caso está efetivado. Então é como eu expliquei, ficaríamos aquele período todo, né? E por 2 dias neste gráfico. Caso, né, na hora a gente viesse aqui e perguntasse para ele se o nosso pedido foi efetivado e ele rodasse anti-horário, então nós teríamos que fazer tudo de novo, porque aí estaria passando próximo ao período de 3 dias, aí você teria que fazer toda a operação novamente. Lembrando que sempre isso é feito de 3 em 3 dias, ou seja, 72 horas é o tempo que é a validade para um testemunho. Depois disso vocês têm que revalidar tudo e fazer a operação todinha de novo. Certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês e precisando é só entrar em contato. Vou deixar meus contatos na descrição abaixo e foi um prazer estar com vocês neste momento. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Valeu, obrigado.